Diz assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos orar. Mais uma vez, nós agradecemos, Senhor, por Tua palavra e nós pedimos a ação do Teu Espírito para que essa palavra não volte vazia, para que essa palavra frutifique nos nossos corações, para que essa palavra nos ensine, nos exorte, nos corrija, nos instrua, pois para isso ela foi inspirada. Nós pedimos também, e o Senhor abençoe a Tua igreja, para que esse culto seja oferecido ao Senhor, para que estejamos nesse tempo aqui em reverência e aprendendo mais da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Em Marcos 1, versículo 1, nós podemos ver a ação de um homem depois que ele conhece a Deus, depois que ele é cheio do Senhor, principalmente do seu contato com Jesus Cristo, e não somente ele conhece a Jesus, mas esse homem ele tem o pensamento, a sua vontade, o seu desejo de compartilhar esse Jesus com outras pessoas. A Bíblia NVT traz esse mesmo primeiro versículo, dizendo: é o princípio das boas novas a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Em algum momento, o autor desse livro, chamado Marcos, ele foi convertido ao Senhor. Em algum momento ele percebeu que Jesus Cristo era o único sentido para a vida, ele era a verdade, era o caminho, era a luz, e esse Jesus Cristo deveria ser compartilhado com outros. Nasce então o seu desejo por transmitir o Evangelho a outras pessoas. Marcos, ele usa esse evangelho de forma bem especial. Ele alcança, ele mira para crentes romanos, e ele faz então um livro todo dedicado para aqueles cristãos que precisavam ouvir do evangelho, porque sua vida eram cheias de sofrimentos, cheias de dificuldades, eles tinham perseguições, tinham riscos de vida, passavam por turbulências e grandes problemas. Precisavam então ter certeza, precisavam ter confirmação, precisavam ter ali a palavra do Senhor. Mas hoje, irmãos, iniciando a exposição do livro de Marcos, eu não vou falar sobre a mensagem que Marcos trouxe aos romanos. Hoje eu quero falar um pouco sobre o mensageiro. Eu quero falar sobre Marcos e a sua própria vida. Estampei, para facilitar a compreensão dos irmãos, o título da mensagem como sendo a vida de um servo de Deus, ou como sendo a vida de um seguidor de Jesus Cristo. E as músicas de hoje, elas serviram como introdução para a nossa mensagem. Nós estávamos perdidos, nós fomos alcançados, Jesus Cristo nos transformou, nós temos a alegria da salvação, mas mesmo tendo recebido Jesus, nós vamos passar por muitas dificuldades. Nós vamos passar, como o Eloy falou, pedras no caminho, espinhos no caminho, turbulências, tribulações. Ser um crente, ser um cristão, não é garantia de uma vida sossegada. Não é garantia de uma vida sem problemas. E hoje, lendo Marcos, a gente pode pensar, o autor de um evangelho, ele não teve problema. O autor do evangelho era alguém que andava com Deus. Ele foi inspirado por Deus, foi escolhido pelo Senhor para poder narrar a vida de Jesus Cristo. E ele começa de uma forma bem direta. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus. Eu vou falar sobre Jesus. Mas hoje eu quero dizer para você que a minha vida tem problemas, a sua vida tem problemas,
às vezes, aquele início que começou com grande força, ele chega no meio do caminho e tem altos e tem baixos, tem turbulências, tem frieza espiritual, tem dúvidas, tem incertezas. Nós estamos com todos aqui, talvez todos crentes no Senhor Jesus, e eu não sei se você está bem. Eu não sei se a sua fé nesse momento está firme e forte no Senhor. A vida de Marcos, ela vai mostrar que existem altos e existem baixos, mas que nós, com Jesus, nós devemos mudar e nós devemos, então, melhorar. Vamos falar, então, sobre Marcos. Esse Marcos, autor do livro, ele é marcado, então, por ser conhecido pelo seu contato com o apóstolo Pedro, contato com o apóstolo Paulo, mas ele não foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ele não foi alguém que participou ativamente dos 3 anos de ministério de Jesus. Passe um pouquinho a página de Marcos para o capítulo 14, versos 51 e 52. Marcos 14, 51, 52. Diz assim: seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Essa passagem aparentemente não diz nada para nós. Havia alguém que aproximou-se de Jesus quando ele estava sendo preso. Mas esse texto, ele não está no Evangelho de Mateus, e esse texto não está no Evangelho de Lucas. Os estudiosos da Bíblia apontam que aqui está uma assinatura de Marcos, como sendo ele um autor. Provavelmente, ou possivelmente, esse jovem curioso que está perto de Jesus, enrolado em um lençol, é o próprio Marcos. Ele era alguém que, de alguma maneira, teve contato com a mensagem de Jesus, e ele esteve próximo de Jesus em momentos difíceis, em momentos de perturbação, um momento onde a cruz estava se aproximando. Mas esse jovem, como o texto destaca, talvez não estava ainda todo pronto para uma obra, para um ministério. Como o próprio texto destaca, era um jovem. E como um jovem, às vezes hesitante, às vezes não está totalmente estável, mas está instável, talvez inseguro, talvez ainda com dúvidas, talvez ainda com perguntas. E agora, irmãos, nós passamos para observar, principalmente em Atos, a vida de Marcos. Abra em Atos, capítulo 12, 12. Atos 12 e 12 diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. O texto fala sobre a casa de Marcos. A casa de Marcos era a casa de Maria. Nesta casa, o texto descreve que eles estavam congregados e oravam. Olha o verso 5, nós vamos entender esse contexto. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O que a Bíblia Sagrada ela nos expõe é que a casa de Marcos era uma casa de oração. A casa de Marcos era uma casa onde a igreja se reunia. A sua mãe era uma mulher de fé. Então ele recebe instruções para seguir ao Senhor.
E ele participa durante muito tempo daquele contato com apóstolos. Nesse momento aqui, de Atos 12, a igreja estava sendo perseguida. Tiago foi o primeiro dos discípulos que foi morto. Pedro foi preso por Herodes, estava sendo preparado para morrer também. Deus, então, manda que um anjo vá até a prisão. Esse anjo liberta as cadeias de Pedro. Pedro é liberto e Pedro vai procurar um lugar para que ele sinta-se seguro, para que ele seja recebido, para que ele esteja com irmãos. A Bíblia diz que esse lugar era a igreja, e a igreja que estava na casa de João Marcos. Nesse início, nós podemos pensar, ele está em uma casa ampla, porque essa casa abriga a igreja. Então, talvez, apesar da família de Marcos não ser chamada pelo pai, ser chamada pelo nome da mãe, talvez fosse uma casa grande, confortável, talvez com alguns recursos, com algumas posses, mas o fato principal no início da história de Marcos é que a sua família, ela conhecia a Jesus. E esse conhecimento de Jesus também chegou até Marcos. Ele depositou sua fé em Jesus. E agora, nós então podemos iniciar nós podemos observar o início do ministério de Marcos. Ele teve um ministério muito atuante, muito forte, muito firme, mas nem sempre foi sem erros. Algumas vezes ele também errou. Quero então ler com os irmãos Marcos, capítulo 12 ainda, aliás, Atos 12, mais o versículo 25. Atos 12 e 25. Diz assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. João agora, ele é chamado para acompanhar dois grandes missionários, Barnabé e a Paulo. Ele recebeu uma honra, um privilégio, uma responsabilidade. Barnabé, que os irmãos lembram, é alguém que é conhecido até mesmo pelo seu significado, consolação. Barnabé é alguém que acolheu Paulo, é alguém que ajudou Paulo, até Paulo crescer e ficar maior do que Barnabé. Agora João Marcos está sendo chamado para um trabalho missionário, para um trabalho com uma excelente equipe. E pensamos assim, ele tinha uma boa estrutura no seu lar, ele tinha uma mãe piedosa, ele vivia no convívio bom, entre pessoas que oravam e pessoas que congregavam. Ele agora está sendo alocado diante de uma equipe de missionários ou colegas que vão pregar o evangelho. Está indo tudo bem, Marcos tem bom êxito, vai dar então tudo certo na caminhada cristã de Marcos. A Bíblia continua no mesmo Atos, onde vamos ficar abertos, montando um quebra-cabeça. Em Atos 13, verso 5, a palavra expõe algo a mais sobre Marcos, dizendo que, chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. A palavra auxiliar, aqui no texto, ela se refere como um ajudante, mas um ajudante não proclamador do evangelho. Aqui como um ajudante carregador de objetos. Nesse momento, João Marcos, ele ainda não era um pregador. É como se Barnabé e Paulo dissessem para ele: nos acompanhe, observe, para que em seguida você
seja também um pregador. Mas o fato objetivo é que ele está na companhia de dois grandes homens, que no capítulo 13 de Atos, eles passam agora pela primeira viagem missionária. E eles estão visitando lugares, estão entrando nas sinagogas, estão pregando o evangelho. Mesmo não sendo o proeminente, o titular, nessa primeira viagem, Barnabé ainda é superior a Paulo. E João Marcos, ele vem em seguida como sendo um auxiliar. Eu quero então pensar com os irmãos, nesse primeiro momento, lembrar dos irmãos, como foi então quando os irmãos se converteram? Como os irmãos estavam? Eu vou ilustrar o que eu sei, a minha própria vida. Me convertendo, próximo dos 10 anos, eu pensava, com uns 10 anos de idade, 5 de outubro de 97, Igreja Batista Emanuel. Cheguei na casa de minha avó e eu disse para a minha família, a partir de hoje eu não peco mais. Eu disse isso para a minha família, uma criança de 10 anos. Eu não sabia o que estava falando. Eu não sabia que seguir a Cristo não nos impedia de pecar. Mas eu estava alegre, estava confiante. E então, chegando em casa da escola dominical, onde me converti, eu não quis ligar a televisão. Peguei a Bíblia, sou crente, lendo a Bíblia e passando a tarde quase toda lendo a Bíblia. Estou ilustrando para os irmãos a minha história, que aqui tenho, mas para dizer, será que a senhora, será que você, quando se converteu, você não estava fervendo? Você não estava quente? Você não estava fervoroso pela palavra de Deus? Você não estava interessado em aprender mais? Interessado em transmitir a palavra para outros? Quando nos convertemos, chama-se para mutirão. Vem na hora. Os novos convertidos são os primeiros a vir para mutirão. E eu vi isso recentemente. Eu vi aqui, a irmã Tati esteve aqui nos ajudando no mutirão. E o começo... nós limpamos, nós carregamos, o começo, como o começo de um namoro, como o começo, a alegria, eu faço tudo. Aqui, João Marcos, a Bíblia não nos coloca todos os detalhes de sua vida, mas mostra que o seu começo é promissor. Ele tinha, teoricamente, tudo para servir a Deus sem hesitações, sem dificuldades. Mas a história de João Marcos, ela mostra que a minha vida, a minha história, tem dificuldade sim. Nós não tínhamos motivo para duvidar. Nós não temos motivo para falhar. Nós não temos motivo para poder desanimar, para poder abandonar, para poder ser um murmurador, um reclamador. Não temos. Mas, às vezes acontece conosco. E na vida de João Marcos, isso aconteceu. No mesmo capítulo 13, e versículo 13, acontece algo ruim. Diz assim, Atos 13 e 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos separou-se de Barnabé e de Paulo. Por que, Vitor? Por que ele abandonou esse barco? Não temos a resposta. Alguns estudiosos dizem, ele era jovem, a igreja era na sua casa, então era uma igreja ampla. Talvez ele viveu sua juventude toda num berço bem cuidado, não tendo necessidades. E ao viajar com Barnabé e Paulo, ele passou a sentir o peso, a responsabilidade de ser um
um missionário, de ser um comunicador do Evangelho. Então, como a parábola da semente, às vezes a semente ela é lançada, mas no texto diz, algumas aves vão lá e comem, algumas pessoas pisam, nasce entre espinhos e sufoca, ou nasce entre pedras e não produz raiz. O fato é que João, ele desistiu da caminhada missionária com Barnabé e com Paulo, ilustrando que nós crentes com 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de fé, às vezes vamos passar por momentos e tomar decisões erradas que não deveríamos tomar. Marcos tomou uma decisão precipitada, talvez precipitada por sua juventude, ainda não era maduro, ainda não conseguia entender todas as coisas. Mas, ao ver a história de Marcos, eu penso na minha história. Por que às vezes nós fracassamos? Por que às vezes nos abatemos? Por que te abate, ó minha alma, e te perturbas, perdendo a calma? Por que às vezes colocamos objetivos simples como a leitura da palavra do Senhor? E por que você consegue passear, consegue fazer exercícios, consegue maratonar, consegue fazer todas as outras coisas, mas não consegue ler a palavra do Senhor? Porque não conseguimos ser pessoas de oração? Porque nós fracassamos nos projetos menores e mais básicos da vida cristã? João Marcos, ele estava então hesitando. Como um jovem, precipitado, imaturo, ele abandonou a viagem missionária no meio do caminho. E isso gerou então problemas para a sua caminhada. Passamos para Atos 15, dos versos 36 até o 40, quando vamos perceber que as decisões erradas que tomamos, muitas vezes atrapalham a nossa vida. E as decisões erradas, elas trazem consequências. Então, para quem tomou a decisão errada, graças a Deus, temos oportunidade de recuperar. Mas para quem está aqui e não tomou a decisão errada, nós podemos evitá-las. Atos 15, versos 36 a 40, a palavra expõe mais um ato sobre Marcos. Diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. E passou pela Cilícia, Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aqueles dois irmãos que começaram a primeira viagem missionária juntos, Barnabé e Paulo, que planejavam agora começar a segunda viagem missionária, eles foram separados. Por quê? Porque o Barnabé queria dar uma segunda chance para o seu primo, para João Marcos. Mas Paulo entendia, ele não está pronto. Ele não deve nos acompanhar. Nós vamos criar expectativas, nós vamos de novo pensar que ele pode nos ajudar, e quando ele nos abandonar, isso vai prejudicar o nosso trabalho. Apesar de um começo
de ministério promissor, nós temos no retrato, na biografia de Marcos, um ponto preocupante. Tem aqui já. Quando aquele homem, ele toma então decisões precipitadas. Marcos 15 deixa-nos perceber que essas decisões não são simples abandono que não vai afetar ninguém. Não. Uma próxima viagem missionária, ela foi descaracterizada ou descontinuada, ainda pelo histórico, ainda pelo testemunho, ainda pela decisão de João Marcos. Mas graças a Deus, e caminhando para o terceiro e último ponto, e é onde eu quero me fixar maior tempo aqui com os irmãos, é que a palavra do Senhor, ela indica que existem segundas chances. Que existem sim oportunidades de redenção. Existe redenção dentro da redenção. Fomos achados, fomos salvos, somos crentes, éramos para ser firmes e fortes, vigilantes, sóbrios em todo o tempo, éramos para ser as pessoas mais alegres possíveis, éramos para ser as pessoas mais compromissadas com a obra de Deus, mas muitas vezes não somos. E não entendemos que essas consequências afetam a nós e afetam a nossa comunidade, a nossa igreja. Não entendemos que o nosso estado de paralisação ou estagnação atrapalha o avanço do reino de Deus. Mas João Marcos, em terceiro momento da sua vida, ou a parte final, ele então volta para o Senhor. E ele volta, talvez com mais maturidade para a obra do Senhor. E isso, voltar para a obra do Senhor, vai trazer para ele portas abertas, janelas abertas, portões abertos e muito serviço para o reino de Deus, para a obra do Senhor. Nós vamos fazer uma escala, começando agora, saindo de Atos e indo para Colossenses, para enxergar que depois de pouco mais de 10 anos, a história ela muda. E esse quebra-cabeça, que não está tudo junto, mas separado, Deus mostrou que houve vitória na vida de João Marcos, que houve retorno, que houve correção, que ele pôde então ser um servo de Deus, mas caminhar da maneira que Deus queria, sem hesitar, sem desistir, continuando firme na obra, trabalhando para a obra do Senhor. Colossenses capítulo 4, verso 10, é um momento interessantíssimo. Por quê? Colossenses é uma das cartas da prisão. Paulo escreve 13 livros no Novo Testamento, epístolas gerais, epístolas pastorais e epístolas da prisão, ou prisionais. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Nós estamos lendo quando Paulo agora, ele não está mais na primeira viagem missionária, ele não está na segunda viagem missionária, ele não está na terceira viagem missionária. Essas viagens já passaram. Mais de 10 anos se passou. Paulo agora está preso em Roma, ele está preso lá em Atos 28, ele está numa casa alugada, onde ele passou 2 anos. Nesse período, ele recebia visitas, nesse período ele pregava para os guardas, para toda a guarda pretoriana, para todos os soldados romanos, que podiam estar com ele. E aqui, Paulo, mesmo estando preso, ele escreve para uma igreja, Colossenses, uma igreja que não foi ele que fundou, foi Epáfras. Nós vimos isso quando estudamos Filemão aqui na igreja, para ajudar uma igreja quanto às suas necessidades. Mas ao escrever para essa igreja, é muito interessante como Deus ele realinha e organiza e restaura até problemas que ficaram no passado. E aí nós lemos Colossenses 4:10.
Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e quem? E quem? Marcos, primo de quem? Primo de Barnabé. Esse é João Marcos, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, faz o quê? Recebei-o ou acolhei-o. Paulo está preso em Roma, e sabe quem é um dos companheiros de prisão? O próprio Marcos. O Marcos, que em Atos 15, Paulo não queria a companhia dele. Agora, Marcos está preso junto com Paulo em Roma, escreve para os colossenses, e ao escrever para os colossenses, ainda coloca na assinatura da carta, olha, quem está mandando saudações para vocês, colossenses? Aristarco e também Marcos. Marcos vai sair daqui, talvez Marcos vá até vocês, colossenses, e eu quero que vocês recebam ele. Estão vendo como mudou? De Paulo de Atos 15, para agora Paulo em Colossenses 4, em versículo 10. Mas a igreja de Colossenses, ela se reunia não num templo, ela se reunia na casa de uma pessoa. Os irmãos lembram? Na casa de quem? Na casa de Filemon. E aí abram no livro de Filemon, porque quando Paulo ele escreveu Colossenses, ele escreveu também Filemon. Tíquico ia levar essas duas cartas. A carta para os colossenses, para a igreja geral, e a carta para Filemon. E os irmãos lembram que nós expomos Filemon aqui. Inclusive, eu acho que foi sexta-feira que Daniel, o setor de mídias, explodiu a mensagem que eu dei de Filemon aqui. E os versos finais são assinaturas. E se Paulo ele assina para os colossenses, ele também assina para Filemon. Olha o verso 23 e 24. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus o quê? Cooperadores. Vejam só a história mudando. No versículo anterior, igreja dos Colossenses recebe Marcos. Agora Marcos está sendo chamado, elencado de colaborador ou cooperador do Evangelho. Aqui, nesses dois livros, nós estamos na primeira prisão de Paulo. Mas o último livro que Paulo escreveu foi de onde ele iria para a sua morte. Qual foi esse último livro que Paulo escreveu? Irmãos, lembram? O livro de 2 Timóteo. Abra então 2 Timóteo. E é o capítulo 4, ou seja, são as últimas palavras das últimas palavras de Paulo. Ele já sabe que vai morrer. Ele já disse anteriormente aqui, eu estou sendo oferecido como libação, e eu combati o bom combate, então eu vou morrer, mas a minha fé está guardada. E no final da história, ele não está mais numa prisão em uma casa domiciliar. Essa última prisão, como Hernandes Dias Lopes diz, era fria, úmida e insalubre, de onde saíam leprosos ou para um patíbulo, para um caixão. Era um lugar sem higiene, era um lugar sem iluminação, era um lugar com odor, era um lugar de castigo, de uma tortura. Paulo está em péssimas condições, está no final da sua vida,
E olha o que é que ele pede, versos 9, 10 e 11. Ele escrevendo para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é o quê? Útil para o ministério. Vejam como a história ela mudou completamente. No final da sua vida, já no finalmente mesmo, ele faz um pedido para Timóteo: tu vai trazer uma capa, porque está fazendo frio, vai trazer os pergaminhos, porque eu quero ler, mas traz Marcos, João Marcos, aquele que era jovem, aquele que abandonou a gente na viagem missionária, que talvez deixou a gente num apertado. Ele é útil para o ministério. Útil para o ministério. Por que João Marcos ele foi útil? A pergunta é: por que ele foi um cooperador do Evangelho? Sabe por quê, irmãos? Porque ele voltou-se para Deus, ele voltou-se para o Evangelho. Marcos 1:1 diz: este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus. Talvez aquele jovem, ele pensou: Jesus Cristo, ele teve um desafio maior e ele não desistiu. Jesus Cristo tinha uma missão maior e ele não voltou para trás. Os desafios de Jesus eram mais complexos, mais complicados, mas ele não abandonou o seu barco. E talvez aquele jovem imaturo, com decisão precipitada, mudou, e eu vou enfatizar principalmente nas aplicações, mas o seu primo Barnabé, que foi quem treinou Paulo, teve uma grande participação nisso. E eu quero estimular a igreja para que nós sejamos adotadores de oncistas, mas para que nós sejamos também adotadores de outros crentes, para a gente ajudar um crente que precisa voltar para os caminhos do Senhor, um crente que precisa endireitar suas veredas, um cristão que já está aqui há muito tempo, mas ainda não amadurece, porque João Marcos, ele errou, mas Deus deu oportunidade para que ele fosse restaurado, e ele acolheu essa oportunidade, e ele foi bênção na vida da igreja, e o seu passado ficou todo para trás, de forma que Paulo não guardou nenhum ressentimento dele. E além do texto bíblico, a história fala muito sobre esse homem. O texto lá de 1 Pedro 5:13, para onde a gente vai agora, é o final do livro onde Pedro ele está assinando. Pedro ele está colocando sua assinatura. E veja o que Pedro diz: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho o quê? Marcos. Marcos, se ele foi aquele jovem que estava com um lençol, parecido um ato um pouco louco, insano, com um lençol escondido, vendo Jesus ser preso, e quando ele foi descoberto, ele sai deixando o lençol, estava nu. Se ele era aquele no começo da história, que a igreja se reunia na sua casa, então ele aprendeu músicas, ele ouviu pregações, ele viu irmãos orando, viu irmãos perseverando em piedade.
Se ele é aquele que recebeu a oportunidade de, depois de olhar sobre Jesus, de ver os apóstolos de Jesus, de agora ficar do lado do grande apóstolo Paulo e de seu primo Barnabé, que era grande dentro da igreja de Antioquia e das viagens missionárias. Esse mesmo não teve oportunidade de continuar a sua viagem com Paulo, mas ele foi para outra direção com seu primo Barnabé. E certamente agora não na condição de auxiliar, agora na condição também de titular, de um pregador do Evangelho, revezando com seu primo, aprendendo com a vida, aprendendo com os erros, amadurecendo, crescendo, fortalecendo e pregando, ao ponto de chegar no final. Talvez Paulo morreu e ele agora foi apadrinhado por Pedro, porque Pedro chama de seu filho. E se os irmãos não conseguem fazer um paralelo, eu penso da seguinte maneira: quando Cristo estava preso e em julgamento, Pedro estava ali cercando e tentando se aproximar e ver de longe. E alguém disse: opa, eu lhe conheço, você esteve com Jesus. Pedro? Não. E novamente alguém disse: você esteve com Jesus. O teu sotaque Shibolete te denuncia, porque o galileu tinha um sotaque diferente dos da Judeia. E ele disse: não. E Pedro, como pai de Marcos, pai na fé, como é colocado aqui, é um perfeito exemplo. Pedro, impulsivo, hesitante, briguento, aquele que precisou de muito tempo para aprender, para se endireitar mesmo, ele apadrinhou, ou ele foi pai desse jovem que parecia, no final de sua caminhada, ter direção. Os historiadores, os pais da igreja, dizem que o Evangelho de Marcos é o Evangelho das memórias de Pedro. Dizem que o contato que João Marcos teve com Pedro é tão grande que esse Evangelho, tudo que está relatado aqui, a maior parte, são atos de testemunha ocular de Pedro, da sua vida e de suas memórias. Que alguém diz que esse Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro, na verdade. Mas Marcos, ele aprendeu à distância com Jesus, aprendeu na comunidade com os apóstolos, aprendeu com Paulo, aprendeu com Pedro, aprendeu com todos, para que ele pudesse crescer. Esse Marcos, a história, a tradição diz que ele sai de Jerusalém, ele desce até o Egito, lá ele funda várias igrejas em Alexandria. Ele é pastor, ele é missionário, e no ano 70 ele é enforcado pelos pagãos, pela mudança que estava realizando naquelas sociedades. Mas ele não desistiu de novo. Ele errou uma vez, ele abandonou a obra, o ministério, uma vez. E ao ter a oportunidade, ele recebeu todas essas oportunidades. E ele pôde então abençoar o reino de Deus. A minha pergunta aqui, já finalizando: nós somos quem nessa história? Nós somos Marcos? Nós estamos como Marcos? Você está firme na fé? Ou você está fraco? Você está hesitante? Você é Paulo, que está expulsando os fracos de perto de si? Ou você é Barnabé, que está consolando e ali ajudando aqueles que precisam de necessidade? A minha conclusão, irmãos, é que todos nós, não é que podemos mudar, é que todos nós devemos mudar. Embora você já tenha tanta idade, ou embora você já tenha tantos anos de caminhada cristã, nunca é tempo de parar de crescer.
Nunca é tempo de rever conceitos, pensamentos e então observar que muitas vezes nós recebemos chances. Eu fui perdoado por Deus e eu fui perdoado pelos irmãos em muitas vezes, em muitos erros. E graças a Deus que os irmãos estenderam a mão e deram essa oportunidade. Mas as mudanças que precisamos ter em nossa vida são mudanças positivas. Sabe por quê? Porque o autor do Evangelho, ele não foi um super-herói. Ele foi um homem como nós, passivo ali das limitações, das deficiências. Tem semana que você está lendo tudo e meditando tudo, e a tentação chega na sua frente e você diz, sai daqui. É fácil negar, é fácil tirar um pensamento ruim, uma palavra, tudo isso, porque você está firme, você está forte. Mas, quando você esfria, quando você está fora do contato com Deus, é como a ilustração bastante conhecida da fogueira. Um carvão separado da fogueira, ele não vai dar brasa, ele não vai queimar. Nós, irmão Sidney leu ontem, João 15, Jesus disse, eu sou a videira e vós os ramos. Se vocês estão em mim, e se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muitos frutos. Muitos frutos. Mas se não estivermos em Jesus, não poderemos seguir o exemplo de João Marcos. Não poderemos ter essa virada, essa nova história. E João Marcos foi muito bem aceito, muito bem aceito. E aquele passado foi todo esquecido, porque às vezes nós erramos. Muitas vezes nós falhamos. Eu quero então finalizar com aplicações, pensando aqui, como Marcos, o que devemos fazer? Se errarmos, confessar os nossos pecados. Se errarmos, voltamos atrás. Se errarmos, vamos entender o que foi errado e vamos pedir perdão ao Senhor e buscar a correção. Pelo que percebo, juntando todas as passagens que a Bíblia traz sobre Marcos, o resumo está ali, tinha um começo promissor, o meio foi preocupante, mas o final foi totalmente produtivo. Produtivo para Paulo, produtivo para o Egito, para a Antioquia, para o reino de Deus de uma forma geral. Então, como Marcos, nós podemos dizer, os crentes que estão aqui da Ebenezer, nós podemos ser crentes com um testemunho melhor. Crentes com um testemunho não somente de um frequentador da igreja, alguém que toma cuidado em suas redes sociais, com o que posta, com o que comenta, com o que curte, alguém que é habitado pela Bíblia, habite ricamente em vós a palavra. Não é alguém que então chegou o domingo, fechou a Bíblia, ou então não olho. É alguém que medita na palavra dia e noite, porque só iremos crescer, só seremos crentes mais firmes e mais fortes, com mais conhecimento e com mais possibilidade de evangelizar, se tivermos o conhecimento da palavra do Senhor. Então, como Marcos, agarremos a oportunidade, a nossa história pode ser mudada. Eu disse ontem, uma menção honrosa aqui na Acibres. E disse isso na quinta-feira na Sociedade Masculina. No dia 4/5 desse mês, o irmão Franciné faleceu. Nós estávamos em um culto fúnebre, um ato de velório, e lá foi lembrado as virtudes espirituais do nosso irmão. Foi dito, ele tinha erros, ele não era perfeito. Mas era um irmão que faleceu
E quando nós lembramos dele, nós pensamos assim, ó, irmão Franciné, presença, pontualidade, reverência. Entrava, se ajoelhava, orava. Era um irmão iletrado. Mas, enquanto tivermos memória, o testemunho, ele ainda está aberto. Aí eu fiz a pergunta, se amanhã o caixão aqui na igreja for o seu, quais são as virtudes que os crentes daqui vão dizer? Esse crente, essa crente era esforçado. Esse crente, essa crente era dedicado. Era um homem ou uma mulher de oração. Lia a Bíblia. Ajudava outros. Era simples e fazia como Marcos. Agarremos as oportunidades. Como Paulo, eu quero destacar a condição de Paulo de dar uma segunda chance. Porque Paulo disse, Colossenses, acolham Marcos. Marcos tinha errado, tinha furado, tinha falhado com Paulo. Mas ele disse, o passado ficou para trás, acolham Marcos, ele é um cooperador e ele é útil. Antes de morrer, eu quero é vê-lo. Eu quero que ele esteja comigo. Como Paulo, tenhamos sensibilidade para entender que nós vamos errar e que pessoas vão errar. E que eu escutei a mensagem de Filemão, que nós temos que estar preparados para algo chamado perdão. Devemos estar com o coração predisposto, já no gatilho, prontos para liberar perdão. Não deve ser algo trancado, porque uma mágoa é uma amargura. E isso é pecado diante de Deus. Então o nosso coração deve estar preparado para liberar perdão. E como Barnabé, qual a sensibilidade? Barnabé, ele pegou o seu primo, e você vai dizer, mas é só porque era o primo dele. Aí eu digo para você, a Bíblia diz que ninguém queria ajudar Paulo. Era terrível ser um discipulador de Paulo. E sabe quem foi atrás dele? Para ser o tutor dele, passou 1 ano com ele. Isso está em Atos 11. Barnabé. Então Barnabé era aquele que pegava os casos difíceis. O texto de Atos 11 diz que Barnabé era um homem bom, cheio do espírito e de fé. Então ele era tinha aquele lancista mais dificultoso, com comportamento mais abençoado. Barnabé era esse que botava ele debaixo do seu braço e dizia, eu vou te ajudar, eu vou seguir contigo. A sensibilidade de ajudar pessoas que precisam de ajuda é o que nós precisamos. Os desafios são enormes, como Marcos, como Paulo e como Barnabé. E Vitor, é o início da exposição do livro de Marcos. Sim. A mensagem de Marcos é poderosa? Sim. A mensagem do livro de Marcos é poderosa, mas a mensagem da vida de Marcos, igualmente, ela é muito poderosa também. Aprendamos então, se estamos em uma daquelas fases, o início promissor. Eu olho para a irmã Tatiana, e eu olho, irmã Tatiana, promissora. Nós estávamos com 2 homens na sociedade masculina que estão no começo da caminhada cristã. Nós vamos batalhar. Mas se chegarmos a ter um momento preocupante, vamos fazer então, agir como um Barnabé, para que nós sejamos produtivos na obra do Senhor. Amém? Senhor Deus, nós agradecemos pela palavra que expõe, que revela sobre este homem. Nós pedimos ajuda para, de alguma maneira, nós avaliarmos como estamos
o que estamos fazendo e para então percebermos na nossa caminhada existem dificuldades, mas o Senhor é sempre o caminho. O Senhor é a nossa esperança. Nós podemos então retomar nosso caminho, os nossos passos. Eu agradeço porque a tua palavra ensina de várias maneiras. A tua palavra é uma fonte inesgotável para várias direções. E hoje nós podemos perceber a vida de alguém que foi transformado, primeiro das trevas para a luz, em segundo lugar, da imaturidade para a maturidade. Nós pedimos então que possamos ser transformados como um vaso nas mãos do oleiro. Em nome de Jesus, agradecemos e pedimos. Amém.